E aí, pessoal, tudo bem? Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Eu quero compartilhar com vocês, neste vídeo, mais uma vez, o benefício que o Evangelho de Jesus Cristo me proporciona. E eu tenho aprendido a assumir o risco de compartilhar aquilo que eu entendo muito importante, mesmo sabendo que poderei ser qualificado, rotulado de fascinado, obsidiado. Para vocês terem uma ideia, há poucos dias eu flagrei um olhar de uma amiga que estimo bastante, e ela me olhava e eu interpretei o seu olhar, e espero que eu esteja equivocado, porque me causa surpresa, porque é uma pessoa que, além de eu admirar bastante, é uma pessoa muito sensata. Mas eu traduzi mais ou menos assim, o olhar inusitado. Nossa, o Ricardo está correndo perigo. Ele está fascinado. Certamente porque nós levantamos a bandeira de interpretações que, a nosso ver, interpretações que possam beneficiá-lo, ajudá-lo a sair da bolha. O cristianismo, o Evangelho de Jesus Cristo nos oferece uma luz e nós precisamos cada vez mais nos aprimorar para entendermos a mensagem do Evangelho. Mas entre nós religiosos é mais ou menos assim. Para vocês terem uma ideia, entre os nossos irmãos religiosos de outras denominações, aquele que pensa diferente, ele às vezes é rotulado, é tipificado como um herético e, em alguns casos, até mesmo como um possesso. Entre nós espíritas, a coisa não muda muito, não. A situação não é diferente, pelo menos o que difere é apenas a denominação. Quando, às vezes, nós começamos a interpretar algo que não é bem aceito, ou aquilo que sai da bolha, nós corremos o risco de sermos intitulados de obsidiados, rotulados de fascinado. Basta que nós compartilhemos algo diferente, fora da bolha. Nós, mesmo que não queiramos, nós às vezes fomentamos, mesmo que não queiramos, a polêmica. E não resta dúvida que muitas pessoas passarão a nos olhar de forma diferente. Mas, repito, eu persistirei no meu propósito de convidá-los a pensar, do que me escravizar ou encarcerar nos preconceitos. Bem, depois de introduzir essas palavras, o que eu quero compartilhar com vocês? Eu quero compartilhar com vocês uma nota que foi divulgada, salvo engano, no dia 11 ou no dia 12 deste mês de janeiro de 2023. Esta nota ela foi compartilhada e eu tomei conhecimento dela num grupo de WhatsApp entre amigos e palestrantes espíritas. E eu quero deixar bem claro que certamente eu entendo o motivo pelo qual esse nosso irmão, muito embora eu não o conheça pessoalmente, mas é uma pessoa que desfruta de nome, de prestígio aqui em nossa cidade de Uberaba, eu penso que ele compartilhou esta nota para nos alertar sobre o dever e o cuidado de levantar a nossa bandeira sem paixão, dentro dos princípios cristãos, sem violência, sem invasão, sem condutas criminosas. Mas o que aconteceu é que neste grupo foi compartilhada uma nota divulgada pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP, Universidade de São Paulo. E esta nota, ela é intitulada, penso que vocês já entraram em contato com o seu teor, mas ela é intitulada Um Retrato do Nosso Brasil. Esta nota, obviamente, ela se refere à manifestação ocorrida em Brasília. Refere-se, assim, aos manifestantes no dia 8 de janeiro deste ano. E o texto, ele inicia da seguinte maneira, abre aspas, um imenso hospital psiquiátrico a céu aberto, como nunca se viu. Milhares de pessoas em delírio dizem coisas sem sentido, desconexas e mentirosas. Diante desta nota,
que no transcorrer dela nós vamos notando, pelo menos o nosso olhar, é uma crítica sumária e generalizando todo e qualquer indivíduo que esteve em Brasília no domingo da manifestação. Então, eu resolvi comentar algo que eu, como espírita cristão, eu entendo necessário. Repito, o objetivo não é polemizar, é compartilhar com vocês algo, um olhar diferente sobre aquilo que aconteceu e aquilo que está sendo debatido a todo e qualquer momento. Para tanto, eu quero deixar bem claro que, como espírita cristão, eu não avalizo, eu não concordo com o vandalismo, com a invasão e o esbulho de prédios públicos, eu não concordo com a violência. Aparentemente, tudo leva a crer que se trata de condutas criminosas. Quando eu falo tudo leva a crer, porque como advogado eu aprendi que todo e qualquer indivíduo tem direito ao devido processo legal, até a uma decisão, depois de obedecer os trâmites do processo, depois do devido processo legal, com uma sentença, com uma decisão transitada em julgado, a pessoa perde a presunção de inocência. É claro que tornou-se público os atos de vandalismo. E eu certamente declaro, mais uma vez, que sou frontalmente contra a violência, o terrorismo, o vandalismo, contra a invasão. E digo mais, os fins não justificam os meios. E eu não quero aqui, neste comentário, especular sobre os verdadeiros autores destes aventados crimes. E espero que os verdadeiros responsáveis sejam devidamente responsabilizados sob o manto do devido processo legal. Mas isso também é uma outra história, está fugindo do propósito do meu comentário. Eu aproveito apenas esta nota para questionar e compartilhar com vocês esse questionamento. Ou pelo menos compartilhar com vocês o motivo pelo qual eu abracei e eu abraço o Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero que vocês entendam o motivo pelo qual eu ter abraçado o Evangelho de Jesus Cristo. Primeiramente, enquanto o vulgo, o populacho, divulga o escândalo, condena de forma sumária, fomenta o julgamento sumário dos eventuais criminosos, enquanto o vulgo generaliza e coloca todos sob o olhar de censura e de condenação, Jesus Cristo me ensinou, eu aprendi com Jesus e nós, como cristãos, penso que nós somos convidados a pesquisar, a prescrutar, a nos sensibilizarmos, a ouvir o clamor público, inclusive daqueles que são rotulados de loucos, de marginalizados. Esta nota generaliza, colocando na mesma caixinha, como se todos estivessem num sanatório a céu aberto. A situação, a meu ver, piora quando nós descobrimos que grande parte daqueles que são rotulados de criminosos são apenas indivíduos, pessoas que se indignam, que levantam a bandeira dos seus interesses, o direito de toda a coletividade. Meus irmãos, a vida tem me ensinado, a experiência tem me ensinado o seguinte: infelizmente, mas geralmente quase todo aquele que se indigna, aquele que pensa diferente, mesmo que atue dentro da legalidade, quase sempre ele será tipificado como acelerado,
como louco. Independentemente de se tratar de uma manifestação pública ou não, quase todas as vezes, e eu tenho aprendido isso, quase todas as vezes que emitimos uma opinião, um modo de pensar diferente, que fira os interesses alheios, sobretudo interesses escusos, a experiência tem me mostrado que quase sempre seremos tipificados, rotulados, qualificados de loucos ou de criminosos. Hoje, quem ouse defender publicamente o seu pensar, quem exerça o direito seu constitucional de liberdade de expressão, um direito natural, esta pessoa corre o risco de ser tipificada como uma alma perturbada. E nesta nota, nós notamos de forma clara que o intuito é generalizar, tipificando todos os manifestantes como almas perturbadas. E eu quero deixar bem claro mais uma vez, para não ter dúvidas. Quem invade prédio público, quem destrói o patrimônio público, deve ser responsabilizado, depois do devido processo legal, jamais sendo condenado sumariamente pelo olhar público. Todo julgamento sumário está fadado à injustiça e todo julgamento sumário é anticristão. Agora, neste momento, penso que é oportuno despertar para o seguinte fato. É bem provável que quando uma pessoa saia da sua bolha, ela será vista como uma pessoa vítima de delírios, um verdadeiro doente mental. Será tipificado como uma pessoa fascinada e, no movimento espírita, um obsidiado. A realidade tem me mostrado que para os criminosos, a cadeia pública. Para aquele que questiona, o sanatório. E pior, enquanto o criminoso geralmente não é punido, e quando punido não cumpre integralmente a sua pena, o doente mental corre sério risco de ter muita dificuldade de sair do sanatório, do nosocômio. Enquanto isso, a hipocrisia. E geralmente, diante do clamor dos cientistas, dos doutores, a hipocrisia quase sempre é manifesta. O que eu quero dizer é o seguinte, que geralmente os doutores tentarão, não raro, colocar todos numa mesma caixinha. E não se estranhe, meus irmãos, meu amigo, minha amiga, se amanhã você seja rotulado como alienado mental pelo fato de lutar pelos seus direitos. Não se iluda. E alienado mental será, talvez, um rótulo leve, pois aquele que pensa diferente às vezes corre o risco de ser olhado como um extremista, como um fundamentalista, um lunático, à espera por um salvador. Quantas e quantas vezes nós, cristãos, fomos acusados de alienados, à espera de Jesus Cristo. Agora, a hipocrisia, a manifestação dos intelectuais, dos sábios, e, estranhamente, nós estamos diante de um fenômeno muito conhecido até mesmo nos institutos ou nos cadernos de psicologia. O fenômeno conhecido com o nome, com a expressão projeção da sombra. Muitos alienados mentais são, até hoje, colocados num sanatório, ou melhor dizendo, muitas pessoas, sob a justificativa de se tratar de um alienado mental,
muitos são colocados num sanatório porque os familiares e até mesmo alguns especialistas, alguns doutores, psicoterapeutas, não querem conviver com o diferente, com o indivíduo que pensa diferente, que tem opiniões diferentes do vulgar. Não querem conviver com aquela pessoa que incomoda. E para justificar a internação, os acusam de loucos. Até mesmo muitos já se submeteram a choques elétricos. Nós somos infelizes, não resta dúvida, pela dificuldade enorme em aceitarmos os outros como são. Precisamos ter a coragem de olhar para nós e, num mergulho íntimo, perceber que nós, todos nós, com raríssimas exceções, temos muita dificuldade em aceitar os outros como são. E aqueles que nos acusam, e quando nós acusamos, nós alegamos em nossa defesa teses de doutores, de especialistas, ou seja, aqueles que acusam costumam colocar num altar os doutores, os cientistas, os psicanalistas, os magistrados, os mestres, os filósofos, os jornalistas, entre outros. E aquele que pensa diferente, ele será rotulado de negacionista, de fundamentalista. Ora, principalmente entre nós espírita cristãos, nós sofremos na pele a oposição da ciência. E se nós acatássemos passivamente o que os cientistas da época disseram? Nós já esquecemos que inúmeras guerras e até mesmo ideologias extremistas, elas nasceram da mente de pensadores notoriamente reconhecidos. Nós já esquecemos do retrocesso no campo científico por conta de guerra de interesses? Vocês lembram daquele político de bigodinho, que a gente não pode nem dizer o nome dele aqui? É como se ele não tivesse bebido na fonte de cientistas, de filósofos e até mesmo artistas, como o renomado compositor alemão conhecido pelo nome de Richard Wagner. E a ciência no altar? Os pensadores, os filósofos, os psicanalistas, com seus pareceres. Meus irmãos, quantos mestres idiotas não domiciliam nas universidades? E tenham certeza, depois de uma anamnese, muitos deveriam ser internados e numa camisa de força. A sociedade não convive bem com a liberdade de expressão, com a liberdade de opinião. E corre sério risco aquele que não só pensa livremente, como defende os seus interesses. Entre aqueles que acusam, quem procurou auscultar o motivo subjacente destas manifestações? Mas eu repito mais uma vez para não criar polêmica. Ninguém aqui levanta a bandeira da violência, do vandalismo, da invasão, sobretudo pelo fato de que o movimento criticado, ele levanta a bandeira na defesa da propriedade privada, na defesa do patrimônio público. Nós não estamos defendendo aqui a violência e o crime. Agora, sobretudo entre nós espírita cristãos, um pouco de bom senso, um pouco de cristianismo, e o bom senso e o evangelho nos recomenda a não generalizar e a não criticar sumariamente. Quando uma nota ela surge numa instituição, assinada ou não por um professor universitário, ou pior, parte de uma universidade, uma nota preconceituosa e que condena
de forma sumária e que critica, rotulando a todos de forma geral como loucos, almas perturbadas, sobretudo quando advém de uma universidade que bradou há pouco tempo numa carta em defesa do Estado Democrático de Direito, uma universidade que numa carta bradou o Estado Democrático de Direito sempre. O que é democracia? E nós, como espírita cristãos, agora a mesma universidade, que de forma direta ou indireta, por seus integrantes, fomentou de forma implícita ou explícita a eleição de uma pessoa inocente, uma pessoa ilibada, uma pessoa íntegra, uma pessoa decente, porque a censura nos impede de sermos mais claros. A que interesse essa nota está protegendo ou a que projeto está avalizando? A democracia ou a ditadura? Meus irmãos, meu amigo, minha amiga, com o passar do tempo, eu preciso compartilhar com vocês que eu fui aprendendo com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu fui entendendo o motivo de Jesus Cristo ter sido crucificado. Por que Jesus Cristo foi condenado à morte de forma injusta? Ele foi condenado à morte por quê? Porque, segundo os doutores, o Messias, dentre outros motivos, ele andava com prostitutas, com adúlteros, com loucos, leprosos, ladrões e outras pessoas marginalizadas. E nós, como espírita cristãos, nós não podemos acusar. Primeiro, que nós não temos essa função. E segundo, que mesmo se fôssemos magistrados, nós não podemos condenar de forma sumária. Por que nós, sobretudo nós espírita cristãos, não nos propomos a ouvir o clamor daqueles que estão sendo presos e julgados de forma sumária? Eu sei que na experiência, enquanto eu não for preso, tudo bem. Mas lembre-se aqueles, principalmente os estudiosos, que a Revolução Francesa, aquele período do terror, né, ele começou a se desfalecer com a queda da cabeça de Robespierre, com a cabeça desse revolucionário no chão. Não tenha dúvida. Você que acusa sem escutar, sem ouvir, sem empatia, sem compaixão, você corre o sério risco, todos nós corremos, de sermos guilhotinados amanhã, mais cedo ou mais tarde. E quem irá nos defender? Ou seremos alvo do olhar e da censura e da condenação sumária? Agora nós, quando nós nos deparamos com esta nota num grupo de WhatsApp em torno de assuntos cristãos, entre palestrantes cristãos, eu me sinto forçado a compartilhar com vocês o meu olhar de compaixão e de justiça. Não que o nosso irmão alimentou um outro olhar. Certamente ele tenha nos convidado a levantar a nossa bandeira de forma pacífica. Jamais o prurido de generalizar. Mas nós, sobretudo nós, como espírita cristãos, nós não devemos nos apoiar cegamente no que diz ou defende a ciência oficial, simplesmente pelo medo de sermos rotulados de negacionistas. Não é nosso papel calarmos diante de uma injustiça. Agora é muito pior quando nós assumimos a postura de acusador com um simples olhar, com um simples proceder. Então penso que nós, e aí que eu penso que eu estou sendo ousado, é que eu estou convidando a todos os espíritas cristãos a sair da bolha e não abraçarmos a omissão, sem ouvir os acusados, nossos irmãos primeiramente, sem auscultar as feridas, a censurar sem empatia. O que vale levar a mensagem do Evangelho no púlpito
se não a vivemos no dia a dia? Eu vou compartilhar com vocês esta nota colocando-a descrita logo abaixo, na descrição aqui do vídeo. E é um convite, pensemos bem. Será que nós estamos familiarizados com a mensagem do Evangelho ou com a frieza dos fariseus? Será que nós estamos vivendo por medo ou vinculados ao Evangelho de Jesus Cristo? Pensemos nisso. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Que assim seja.